Bom, entre outras coisas, diante aí das políticas públicas, as novas políticas públicas aí empreendidas pelo atual presidente Jair Bolsonaro, né, no caso aqui a questão da flexibilização da posse de armas, muitas pessoas estão preocupadas. Muitas, mas muitas mesmo acreditam que isso pode piorar o estado de violência no Brasil. Hoje ainda temos, apesar dos esforços assim homéricos, né, e honestos do ministro da Justiça Sérgio Moro, ainda assim a estatística está entre 50 mil e 60 mil homicídios por ano. Né, eu acredito que o ministro da Justiça Sérgio Moro possa continuar fazendo, reduzir como está conseguindo, né, a violência e reduzir, por conseguinte, essa estatística. Mas de onde vem essa violência exatamente? Né? Muita gente está preocupada, sejam pessoas de esquerda ou de direita, né? Muitas pessoas que até que são eleitores de Bolsonaro acreditam que ele não está agindo com um juízo, vamos dizer assim, nessa flexibilização da posse de armas. Mas daí a questão é a seguinte: e dentro dessa coisa já tão desgastada, né? Fala-se em guerra de narrativas e fala-se muito, né, da polarização, né, entre direita e esquerda, uma polarização, né, que se intensifica, se radicaliza. Tá. Eu estava até conversando há uns 2 meses atrás com um colega meu que é um esquerdista, um petista convicto, e eu decidi, vamos dizer assim, colocar alguns questionamentos para ele. Mas antes eu procurei me certificar de se ele ainda estava convicto de que o PT é a melhor solução, é a salvação para o Brasil. O Lula é o pai dos pobres, é o pai da pátria. Fui me certificando de tudo isso antes de colocar o questionamento para ele. E ele sim, ele confirmou, ele acredita que o Lula está na cadeia por um golpe, uma farsa judiciária, que se ele estivesse livre, estivesse competindo com o Jair Bolsonaro, ele ganharia disparado o Bolsonaro, enfim. Todo esse todos esses princípios, né, aí da esquerda e do PT, de fato ele ainda os endossa. Então, tá. Antes de colocar os questionamentos para ele, eu decidi, sabendo que ele é um entusiasta da ciência, não um estudioso de ciência, um entusiasta, né, o que é diferente. Eu falei bem assim, bom, então vamos começar, vamos fazer que nem Aristóteles, né? Quando Aristóteles, no início do livro do Organon, ele fala: comecemos conforme a ordem natural, pelo começo. Claro que existem, se for discutir, né, debater sobre a violência no Brasil, tem vários começos, né? Mas vamos pegar, então, já que se trata da polarização entre o Lula e o Bolsonaro, ou entre PT e PSL, assim, então vamos pegar a partir do governo PT, eu falei. Já que ele está convicto de que sim, o Jair Bolsonaro é em parte responsável pelo crescimento da violência e que ele vai piorar isso. Beleza. Daí eu falei assim, então já que o Bolsonaro é tudo de ruim, sobretudo nesse quesito de segurança, falei, então me explique, por favor, falei para ele, o que é o Estatuto do Desarmamento, quando ele foi sancionado, né? Qual a finalidade do Estatuto do Desarmamento, por que que existem diversos estudos aí na internet explicando que há pelo menos 3 artigos inconstitucionais no Estatuto do Desarmamento que ferem cláusulas pétreas da Constituição, né, questão de segurança. Né? Também coloquei por que de fato é muito fácil comparar o documento do Estatuto de Desarmamento com ações que foram impetradas em países que ainda são, onde ainda onde ainda está efetivado um regime comunista totalitário, tal como na Rússia, em Cuba, você tinha também já na Alemanha. Na época, aliás, expliquei para ele também a questão do plebiscito do desarmamento, que também foi muito comparado. Assim, a coisa era muito flagrantemente parelha com o que houve também em ditaduras ou em regimes comunistas totalitários. Né? Pense que na União Soviética você tem isso, né? Vamos dizer assim, não em forma de leis, mas você tem na própria obra você vai pegar em Lenin ou em Trotsky, um incentivo ao desarmamento.
e também plebiscitos de desarmamentos. Então, tudo isso é comparável na história. É claro que as pessoas ficam mais compartilhando memes, compartilhando pedacinhos, assim, sabe como é que as pessoas, a grande maioria das pessoas estuda história aqui no Brasil, abrindo um parênteses aqui, é assim, não é que elas, não é que ela está interessada em aprender história, ela está interessada assim em pegar algum fato da política atual que a desagrada e procurar um paralelo com algum fato no passado bastante negativo para tentar, vamos dizer assim, impugnar essa política, né? Mas as pessoas não estão interessadas em saber todo o contexto histórico de cada situação, né? Então as pessoas, como assim? Se a pessoa estivesse pegando uma pecinha ou duas pecinhas de um quebra-cabeça de 1000 peças e achando que estão adivinhando toda a figura, né, que se desdobra ali, né? É mais ou menos assim que as pessoas estudam história aqui no Brasil. Mas enfim, de qualquer maneira, o paralelo, né, entre o documento do Estatuto de Desarmamento e o do plebiscito de desarmamento, ele é muito descarado, ele é muito flagrante com ditaduras, sobretudo com ditaduras comunistas. Então eu pedi para ele me explicar isso. E também pedi para ele explicar as diversas estatísticas que existem na internet de todas as fontes, sejam fontes falsas ou sejam fontes legítimas, sobre o crescimento, né, ou a intensificação da violência no Brasil desde então, tá? Desde 2004 até hoje. Passando de, sei lá, de 40 mil homicídios para quase 60 mil homicídios por ano. Eu pedi para ele me explicar tudo isso. Né? Eu falei, pode ser que o Bolsonaro piore realmente isso, pode ser. Mas eu falei, me explique tudo isso aí. Você pensa que ele explicou? Ele tentou se justificar. Ele tentou dizer que a arma, não, assim, ele em vez de realmente puxar os dados ali e de repente até puxar, estava com o celular na mão, podia puxar ali em PDF o Estatuto de Desarmamento e pelo menos lê-lo e conferir a coisa. Não, ele simplesmente tornou a afirmar que as armas não trazem nenhum bem, que as armas não são a solução. Beleza, mas tirar as armas também não é a solução, né? Tinha alguns casos ainda que queriam desarmar até os policiais. Então, quer dizer, ele não soube me explicar nada. Então, quando qualquer pessoa que vier colocar, que vier já querer impugnar totalmente o governo Bolsonaro, sobretudo nessa questão da violência, beleza, pode ser sim que o Bolsonaro piore a coisa ou não, mas ainda a coisa está em andamento. Agora, o histórico todo do PT, que já, né, PT, o governo PT tem um começo, meio e fim, ele pode ser julgado. Então, peça para a pessoa explicar por que a violência aumentou tanto. Sobretudo porque durante o governo PT você também tinha uma série de políticas que priorizavam não que as políticas públicas não cuidassem das pessoas, mas cuidavam mais dos bandidos do que das pessoas. E isso, de fato, é um estímulo, é um incentivo, sim, à criminalidade. A pessoa, como é muita gente, né, já de índole bastante fraca ou de índole já um tanto torta, pode perceber nisso um bom caminho. Porra, se você se tornar um bandido, se você começar a assaltar, você vai ser preso, você vai ser punido, mas você pode receber uma série de benefícios do Estado. Muita gente pode pensar assim, cara, tem louco pra tudo, meu. Leiam as obras de Lima, como o professor Olavo sempre recomenda, leiam as obras de Lima Barreto. Você vai ver a quantidade de malandragem. Para onde a malandragem pode enveredar? São infinitos caminhos. Você acha que é muito difícil imaginar que, diante de um governo que começa não só a lançar políticas públicas para favorecer bandidos, mas ainda você tem o, o financiamento, inclusive, de filmes que vão favorecer bandidos? Né, que vão vitimizar bandidos, como Cidade de Deus, Olga, né, mais recentemente Marighella. Você acha que tudo isso aí não vai incentivar, não vai, de fato, não pode mexer de forma bastante negativa com a índole de muitas pessoas cujo caráter já não é moralmente muito consistente? Será que isso não dá para imaginar um pouquinho as consequências disso? É claro que está tendo problema no governo Jair Bolsonaro, só que ele está em andamento, gente. E vamos falar a verdade, o ministro Sérgio Moro está fazendo é o ponto que ele realmente me representa. O ministro Sérgio Moro está sim conseguindo fazer regredir um pouco do crime. E quiçá isso se possa equilibrar, porque hoje daí, então, como o professor Lavo explicou muito bem, você tem
anos e anos, mais de 10 anos, o PT regendo o país, né, poder executivo, e acumulando toda essa carga de corrupção, não só corrupção financeira, mas tudo isso aí, corrupção das instituições, da cultura, né, corrupção até do espírito das pessoas, né? Você tem ao longo disso tudo, então, uma intensificação do crime e de uma série, inclusive, de outros eventos e situações bastante vulgares e absurdas, né? Que vão incluir a liberação das drogas, movimentos LGBT querendo fazer sexo até na rua, em escola. Tudo isso chegou num ponto, e daí, na medida que as pessoas começaram, por exemplo, a dar ouvido ao professor Olavo de Carvalho, começaram a perceber que ele realmente, de fato, tinha razão. O que acontece? Começa a explodir toda uma oposição muito feroz à coisa. Por quê? Porque ela veio muito tardiamente. E isso provoca o quê? Provoca né, estou falando aqui por mim, tá? No meu entender. Vai provocando essa polarização. Como o professor Lavo explica, a esquerda eles nunca cedem. Mas como já se formou também uma oposição de direita bastante forte, se torna uma briga de foice. E como a violência cresce, e como o nosso atual presidente Jair Bolsonaro aqui, de fato, eu já disse antes, aqui vou dizer, eu não acredito que ele tenha realmente o dom para ser presidente, mas eu já acreditava que ele pelo menos ia colocar algumas pessoas no governo, algumas pessoas competentes para fazer o trabalho decente, que é o que ele fez, realmente, sobretudo com o ministro Sérgio Moro. Né? Segurança vem em primeiro lugar, gente, não adianta discutir previdência. Se a segurança não estiver em ordem, mas a previdência estiver em ordem, amanhã você está sacando o seu salário, a sua aposentadoria, a sua pensão, chega um molequinho, né, você lá que já tem os seus 50, 60 anos, que trabalhou a vida inteira, né, para lucrar o seu merecido dinheiro, aí chega um piá de bosta, um vagabundo, sem noção, sem educação, sem nada, mete a arma na tua cara, perdeu, perdeu, tiozão. Acabou para você a previdência. Né? Então, em primeiro lugar, vem a segurança pública. Em primeiro lugar, é reprimir não só o crime e os criminosos, mas reprimir essa índole criminosa que prevalece ainda no Brasil. Que o Piazão, ele não tem consideração já nem por uma senhora de 80, 90 anos, como num caso lá, acho que em Minas Gerais, a senhora de 65 anos foi tirar a aposentadoria, chegou dois vagabundos, um de 19 e outro de 18 anos. Tentaram tirar o dinheiro dela, as câmeras pegaram. Câmera de segurança. Ela não quis entregar o dinheiro. Ele encostou a arma na cabeça dela e, por sorte, a arma falhou. A arma travou, mas ele ia matar ela. Aquele cara pode ser, sim, considerado um assassino, porque ele ia matar. A intenção era matar. Falhou, o que começou? Ele começou a dar chute nela. Os dois, dando pulinha, parecia dois viadinhos. Duas bichinhas. Pulando e dando chute nela para tirar a bolsa dela. É isso que tem que ser reprimido aqui no Brasil. Esse tipo de caráter, esse tipo de gente que não tem a menor consideração por nada, a não ser pela satisfação das suas necessidades. E que estão dispostas a tudo, até a matar uma senhora de 65 anos para tirar o dinheiro dela. E que, não conseguindo matá-la, começam a espancá-la para tirar o dinheiro. É isso que tem que ser reprimido, esse caráter criminoso, estúpido, né, bárbaro, né, que não tem consideração por porra nenhuma. Né? Então, a hora que. Então, e como essa coisa chegou nesse ponto, o bandido já tem esse descaramento. Você via no passado realmente pessoas agindo de forma truculenta assim, mas não era tão comum, não era uma coisa que era visível em todos os lugares ao mesmo tempo como está hoje. Então é claro que tem que reprimir isso, e na medida que, vamos dizer assim, toda a ação do Sérgio Moro, do ministro da Justiça Sérgio Moro, consiga reverter esse processo e apaziguar, vai se estabelecendo uma espécie de equilíbrio, acredito, e daí não precisa mais o presidente Jair Bolsonaro vir com ações bastante também radicais de querer liberar a arma até para beber, vamos dizer assim, né? Vai se equilibrando, então as pessoas vão se sentindo mais seguras e a segurança de fato vai se tornando mais efetiva e, né, aí, né, as pessoas percebendo que a coisa está funcionando, então quem quiser ter uma segurança a mais pode dispor e quem não quiser, pelo menos tem o seu direito, a hora que precisar,
ou desejar, pode ter. E não precisa ficar nessa briga de foice, nessa polarização, nessa radicalização dos dois lados, em que tem uns que estão sedentos por acusar os outros de criminosos e outros estão sedentos para se defender. Tem pessoas aí que nem nunca sofreram nenhum perigo na vida, mas que por serem eleitores de Bolsonaro acreditam que tem que andar armado. Entendeu? Então tem que. A coisa ainda está num plano meio estratosférico, então as pessoas têm que botar o pé no chão. Mas elas têm que entender que o perigo não está necessariamente na distribuição de armas, está no caráter das pessoas. Né? Todo mundo pode cometer um assassinato, assim como todo mundo pode ficar doente, de qualquer tipo seja de todo tipo de doença, desde câncer até gripe, todo mundo também pode, todo mundo tem o potencial de fazer o mal. Então, em primeiro lugar, a gente tem que o quê? Educar o caráter, pelo menos punir quem tem um caráter torto e que não está disposto a cooperar com nada, né, a fazer um mundo melhor, né? Ou então conseguir educar as pessoas a tornarem-se mais realistas, mais que consigam intuir melhor a situação e consigam agir com mais serenidade, com mais inteligência, entendeu? Porque senão essa polarização não vai chegar a lugar nenhum. E daí se pode também, de fato, o governo Bolsonaro tornar-se também ruim. Já não teve o caso aí, o Bolsonaro literalmente chupando a pica aí do Edir Macedo, né? Então é claro que são oportunistas. Estava conversando com um amigo meu em fim de semana, meu querido amigo, grandioso, o senhor Célio. De fato, ele não é petista, não é comunista nem nada, mas é uma pessoa muito inteligente. E ele me explicou de fato, o governo Jair Bolsonaro também acaba, não tem como vencer isso aí, né? Se ele quiser, ele vai tentar equilibrar as coisas para gerir a sua política, mas para isso ele acaba, não sendo uma pessoa preparada para ser presidente, ele acaba cedendo a isso aí, como esse meu amigo falou, o senhor Célio. Ele acaba sendo embolsado por uma série de pessoas que acabam exercendo um poder indiretamente por meio dele. Então aí você tem interesses particulares, e isso realmente pode ser ruim. Então, por isso que eu acho, o ponto que realmente o presidente Jair Bolsonaro me representa é na questão da segurança pública, que esse, no meu entender, vem em primeiríssimo lugar. Estou com o professor Olavo de Carvalho, em primeiro lugar, tentar reverter esse morticínio aqui no Brasil. Porque enquanto as pessoas estiverem preocupadas só com o seu dinheiro, meu filho, muita gente aí que vive em lugares onde não há necessidade de se proteger tanto, porque a segurança funciona. Enquanto essas pessoas viverem fora dessa realidade que vai para além das margens do seu quintal e perceberem que existe sim um problema de violência aqui no Brasil e essas pessoas estiverem preocupadas apenas com o seu bolso e não com as vidas alheias, né, com o cara que tem que levantar às 5 da manhã, né, que tem que estar num ponto de ônibus às 5 da manhã, correndo o risco de ser assassinado por causa de um par de tênis no celular, enquanto as pessoas não entendem isso e ficarem preocupadas só com o dinheiro, vai ser difícil. Então, muita gente vai, né, se priorizar essa política da previdência e não da segurança pública. Então, o que acontece? Muita gente vai ser beneficiada e outras não. Aí vira uma coisa corporativa. Tem que pensar no bem das pessoas, né? Sobretudo das pessoas que estão procurando agir honestamente e que não estão ameaçando as outras pessoas. O criminoso tem que ficar na cadeia. Não é para questão de torturar o criminoso ou colocar nas piores condições, é questão de trancafiá-lo e dizer, você vai ficar aí porque você só faz merda. Você é um criminoso, você não está arrependido dos crimes que cometeu e você não vai, né, sair, você não vai sair para rua para fazer mais merda, para prejudicar a vida dos outros. E você também não vai ficar de papinho no celular para ficar mandando os outros cometer crime por você, tá, seu filho da puta? É assim que tem que ser, conforme a minha visão, ok? Valeu aí, gente.